pastor desta casa, como aquele que o Senhor escolheu, ó Pai, para prestar contas com o Senhor, porque o Senhor me chamou para servir o Teu povo. E eu quero servir na vida do Teu filho agora, abençoando ele, para que a Tua palavra seja revelada ao nosso coração. Que não seja ele, mas seja o Senhor através dele, ó Pai. Seja o Senhor usando a vida do Teu filho. Fala conosco essa noite. Fala conosco, nos ensina, Pai. Nós precisamos aprender do Senhor. Nós oramos a Ti, agradecemos, porque nós cremos que o Senhor já fez e está pronto o que o Senhor já fez. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, ninguém vai roubar a Tua glória aqui nessa noite, Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para acrescentar, no muito que já foi dito, Pai, no muito que já foi feito. Nós cremos, ó Pai, que no momento em que saímos de casa, a Sua presença já nos trouxe a esse local, Pai. Por isso nós não clamamos, não reivindicamos a Sua presença, porque nós não temos saído dela um instante sequer, Pai. Nós continuamos na Sua presença aqui nesse momento, Pai. Assim como nós engrandecemos ao Senhor através dos louvores, assim como nós engrandecemos ao Senhor através da palavra, daquilo que foi dito, dos dízimos e das ofertas, ó Pai. Nós nos colocamos aqui para aprender um pouco daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Todas as vezes, Pai, que nós ministramos, nós somos o primeiro a ser ministrado, Pai. Por isso nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos cantar mais um pouco, vamos louvar e adorar mais um pouco ao Senhor. Se coloca em pé, em nome de Jesus. Digno de glória. Declara isso ao Senhor, meu amado. Declara isso ao Senhor. Abre o seu coração. Levantemos ponha para fora aquilo que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite. Pelo muito que Ele já tem feito e pelo muito que Ele vai fazer através da palavra dEle aqui nessa noite. E honra. Levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Glória a Deus. Verdadeiramente, irmãos, não há outro igual ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estou com uma palavra no meu coração já há alguns dias. Eu já consegui liberar alguma coisa na rádio e eu conversava com o pastor, eu tenho orado muito em relação a isso. E o Senhor, Ele tem falado comigo muito através da palavra orgulho. O Senhor tem falado muito comigo, o Senhor tem me incomodado e eu tenho certeza que o Senhor tem alguma coisa para nos ensinar nessa noite, né? O que é o orgulho, né? Eu, como bom observador, eu fui estudar na palavra, eu fui estudar também no dicionário para ver o que o dicionário diz sobre o orgulho. Segundo o dicionário, o orgulho é o sentimento de satisfação com seus próprios feitos. É o sentimento de satisfação com os seus próprios feitos. Esse é o verdadeiro sentido da palavra orgulho. Meu amado, eu quero falar um pouco sobre o orgulho hoje, mas sem apontar o dedo para ninguém. Mas eu quero falar um pouco daquilo que eu já vivi, daquilo que Deus já mudou a minha vida, do preço caro que eu já paguei por causa de carregar o orgulho em tantas e tantas situações, né? Eu quero poder ministrar a sua vida, não apontando o dedo. O orgulho, meu amado, ele tem algumas faces e alguma anotação que eu fiz muito rápida aqui, que eu gostaria que você pensasse sobre se alguma dessas coisas tem incidido sobre a sua vida. As faces do orgulho, uma das faces do orgulho é a autossuficiência. Outra face do orgulho é a independência. Outra face do orgulho é a justiça própria. E outra face do orgulho é a vanglória. Essas são as vanglórias. Que às vezes a gente dá glória a quem não merece, né? Damos glórias que são vãs. E resumindo tudo, para a gente poder entrar mesmo na palavra e na ministração, o orgulho é o sentimento que você é completo em si mesmo. Agora, você acha que existe algum homem que é completo em si mesmo?
Só que, infelizmente, em muitos momentos da nossa vida, a gente vai deixando o diabo cegar a gente, através de sentimentos, através de relações, através de muitas coisas. Nós deixamos o diabo nos cegar, e nós chega no momento que nós achamos que nós nos bastamos. Nós não precisamos mais da opinião daqueles que estão em volta, nós não precisamos mais de nada, e com um momento mais crítico, chega uma hora que a gente acha que não precisa nem de Deus mais para tomar as decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. Isso é o orgulho. Agora eu quero ver com vocês, abram as Bíblias de vocês, e eu gostaria que tivessem as Bíblias à mão e mantivessem ela aberta, porque eu tenho vários textos para a gente estar lendo, né? Um dos princípios que a gente tem que praticar, meu amado, é a leitura da Bíblia e trazer ela constantemente, né? Aquele que não tem a Bíblia ainda, Rua Irapuru 523 é o endereço da Bíblia, né, pastor? Rua Irapuru 523, quem não tem a Bíblia, agora, no dia de hoje, aquele que está sem a Bíblia, pega uma carona com quem está do seu lado aí, porque eu quero ler vários textos com vocês. O primeiro nós vamos iniciar aqui em Ezequiel 28, amém? Abra a Bíblia de vocês, Ezequiel 28. E mantenha Ezequiel 28. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, e eis que mais sábio és do que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder, e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder, e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor, pois que estimas no teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. A cova te farão descer, e morrerá da morte dos transpassados, no meio dos mares, e dirás ainda diante daqueles que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerá, por mão de estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Amém? Meu amado, eu acho que uma palavra dessa em si só ela se basta, para que a gente possa correr de tudo aquilo que traz o orgulho sobre o nosso coração, né? Aqui Deus está falando ao rei de Tiro, ao príncipe de Tiro, porque ele se elevou, ele conquistou guerras, ele ganhou guerras, ele acumulou tesouros, e muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente se firma muito nas conquistas que nós tivemos enquanto homens, as conquistas que as vidas nos deu, muitas vezes as conquistas que nós tivemos até dentro do próprio ministério mesmo. Deus nos concede a oportunidade de pregar a palavra, que não é nada mais do que uma obrigação de cada um de nós, e muitas vezes nós nos ensoberbecemos nesse mandato que Deus tem para a nossa vida, e começamos a nos vangloriar, começamos a nos firmar naquilo, e nos tornamos orgulhosos diante até do próprio Deus. E aqui ele fala, o rei de Tiro, ele se achava o próprio Deus, ele olhava, ele não via nada nem ninguém acima dele, né? Por isso ele se julgava Deus, ele falava, não, eu venci as guerras, eu conquistei os tesouros, então ele achava que não tinha nada mais do que aquilo. Daí Deus manda um recado muito simples para ele: você pode se achar, mas você não é Deus. E para isso ele ainda manda, olha o que essa palavra diz, até no momento da morte, ele sendo transpassado para a morte, ele ainda vai insistir com o cara, eu sou Deus, e ele não é Deus, e ele vai morrer, porque ele foi transpassado por aquilo. O Luciano Subirá, ele fala um negócio que é muito interessante, ele fala assim que o orgulho, ele é como um mau hálito, assim, que o orgulho é como um mau hálito, a pessoa que tem, ela não percebe, quem percebe é quem está em volta. E eu vou mais adiante, eu acho que até percebe, mas com o tempo se acostuma tanto com aquela carniça, se acostuma tanto com aquele fedor, que ela passa a conviver com aquilo e daqui a um pouco aquilo passa a ser um cheiro suave para ela. E isso é na vida da pessoa que é ignorante, isso é na vida da pessoa que é arrogante.
E Deus, Ele trata, meu amado. Então o que eu quero trazer essa palavra nessa noite? Eu quero trazer essa palavra nessa noite, não na contramão do que o pastor falou, mas eu creio que o Senhor tem cura nessa noite aqui, para que seja tomado posse. Porque realmente, a palavra diz em Isaías 53, que pelas pisaduras do Senhor nós já fomos sarados. Nós já fomos curados pelas pisaduras do Senhor. Só que eu creio que essa noite o Senhor vai abrir corações, vai tocar em almas feridas aqui, para que você possa tomar posse dessa cura que o Senhor tem para você. Como eu disse, eu não tenho o intuito de apontar o dedo para você, mas rebusque dentro do teu coração que você vai ver qual que é a fonte do orgulho, qual que é a fonte da prepotência que está afastando você do alvo que você quer e que Deus também quer para a sua vida. Mas que por você se ensoberbecer, por você parar em algum lugar e por você lançar pérolas aos porcos, você não está recebendo de Deus aquilo que Ele tem para você. Nós temos que buscar diante de Deus. Olha, eu quero falar rapidamente de um testemunho próprio. Eu não gosto muito de falar de testemunho. Muitos aqui conhecem a história da minha vida e de tudo que eu passei lá no passado, com cadeia, com prisão, com drogas e tantas coisas. Mas eu quero falar de uma coisa mais recente, de um tratamento mais recente de orgulho que Deus deu na minha vida. Também não quero falar de política, mas nós ganhamos a eleição no ano de 2016. E quando chegou por volta de outubro, foi a eleição, em novembro a gente começou a montar uma equipe de governo e a gente conversava. E daí o pessoal estava decidindo, montou a equipe de governo, daí o pessoal estava decidindo quem ia para cada lugar, e aquilo lá, e a gente vai se inchando, a gente sempre quer mais do que aquilo que o homem quer dar para a gente, e muito mais do que aquilo que Deus tem para dar para a gente. E a gente brincava muito ali, o pessoal que estava montando a equipe, e na época a gente falava dos cargos, e daí surgiu algumas piadas, algumas gozações com algumas pessoas. E a gente ficava fazendo piada e gozação com aquilo que ia dar para cada um, né? E eu esperava muito mais do que aquilo que me deram. O lugar onde me colocaram era a piada que a gente fazia em relação a mim. Pra vocês terem uma ideia. Era uma piada, nem eu imaginava, nem as pessoas que brincavam com a gente, ninguém imaginava. Por quê? Porque eu, no meu orgulho, eu tinha certeza que eu ia pegar coisa melhor. Eu tinha certeza absoluta que eu ia pegar. E as pessoas que tiravam sarro, que brincavam comigo ali também achavam isso. Ninguém imaginava a possibilidade de acontecer aquilo. E no fim, eu virei a piada. O pastor sabe disso aí, foi um baque muito grande para mim. Em janeiro de 2017 foi um baque muito grande para mim. Eu vinha de uma situação difícil de 2 anos de desemprego. E para mim aceitar aquilo ali foi terrível. É uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. O lugar onde eu trabalho não é uma coisa ruim. Diante da realidade de que o nosso país vive, diante daquilo que a gente está vivendo hoje, é um cargo até privilegiado pelo salário e por tudo. Mas o meu orgulho queria coisa muito melhor. O meu orgulho esperava coisa melhor. E pior do que tudo, o meu orgulho esperava coisa melhor dos homens. Eu nunca fui falar com Deus em relação àquilo. E o pastor sabe o tratamento difícil que eu passei. As pessoas mais próximas sabem o tratamento difícil que foi para mim em aceitar aquilo ali. Só que depois, no meio do caminho, depois que eu já estava muito magoado, que eu já estava muito ferido, porque quanto mais a gente esperneia, quanto mais a gente luta contra as vontades de Deus, mais a gente vai sofrer. Depois de tudo, quando eu comecei a aceitar aquilo ali, eu comecei a entender o propósito de Deus em tudo que Ele tinha. Quando Deus começou a mandar pessoas, o Osmar mesmo eu conheci lá, está com a gente aí na igreja, daí eu comecei a entender. Daí você começa a entender o que o orgulho nos leva a fazer. Obviamente que eu queria mais, eu queria ganhar mais, a gente sempre quer. Isso é uma coisa da natureza humana e não está errado em a gente querer. O errado está em você colocar o seu orgulho e achar que você merece. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós pedimos para Deus. O que Deus tem para a nossa vida é perfeito. Só que a gente erra muito porque a gente fixa muito naquilo que a gente merece, a gente não entende. E muitas vezes Deus tem que nos tratar para depois terminar dando aquilo que a gente quer, né? Hoje eu vejo uma pessoa que está no lugar onde eu ia, que já estava certo, chegou no dia 2 de manhã, me mandaram para o lugar que eu ia, estava tudo certo, e quando eu voltei depois do almoço, tudo tinha mudado assim. E daí eu falei, pera lá. Daí na hora eu já centrei meu fogo contra os homens, já achei que estava tudo errado ali, e depois que você sofre bastante, é que você vai entender que homem nenhum tem poder sobre a minha vida. Quem tem poder sobre a minha vida é o Deus que me tirou das drogas, que tirou as armas da minha mão, que me tirou do crime, que me tirou daquela vida amaldiçoada que eu vivia, para hoje poder ter a oportunidade de estar aqui, sentado diante dos príncipes, para poder pegar a palavra dele, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Olha, é uma questão de entendimento. Eu sei que Deus tem tratamento para a nossa alma aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem tratamento para a nossa alma, tem tratamento para mim e para a tua alma aqui nessa noite. Só que você precisa receber isso da parte de Cristo aqui nessa noite.
para que você não saia daqui da forma que você entrou. É duro lidar com desilusões, é duro lidar com decepções, é muito difícil, e isso é o que gera as feridas da nossa alma. E é por aí, é por essas feridas, é por essas mágoas, é por esses rancores que a gente se isola muitas vezes e termina escorado no quê? A gente termina escorado no orgulho. A gente cria uma casca de orgulho, e a casca desse orgulho é entrada para quê? Entrada para o diabo, entrada para as feridas, entrada para a destruição. É tudo que o diabo quer, é te manter numa posição de orgulho, onde você não aceita descer mais para a vontade de Deus. O orgulho do homem coloca ele acima da vontade de Deus, meu amado. E é isso que eu gostaria de dividir com vocês, porque para mim foi muito difícil. Eu tive lutas incríveis ao longo da minha vida. Eu e o pastor Celso, a gente é amigo de menino. A gente era amigo nas drogas, era amigo na bebida, era amigo no crime, era amigo de tudo, de uma vida inteira a gente é amigo. A gente caminha junto há muitos anos. E a minha história de vida foi muito difícil. Nós passamos uma dificuldade muito grande quando meu pai morreu, e eu tinha 6 anos de idade, a gente passou fome. E no meio daquela luta lá, eu desandei, caí para o mundo do crime muito novo, comecei a usar droga muito novo ainda. E eu era magrelo, não aguentava um tapa. Só que a gente tinha que ser bravo. Tinha que, de algum modo, daí você inventa um personagem para você viver. Daí eu magrelo, fraco, e virei o Binão. Só que daí para manter essa fama de Binão não era fácil. Tinha que matar um leão por dia, tinha que humilhar alguém, tinha que arrumar confusão. Não era fácil isso. E eu vim de lá com esse negócio de não poder perder. Eu sabia que lá na frente, por causa da dificuldade, por causa de tudo que eu sofri na minha infância, quando eu não tinha quem me segurasse, quem me protegesse, porque meu pai morreu muito cedo, e eu não via isso aí, então eu criei uma casca para que eu pudesse sobreviver em cima disso. Era errado? Não era, era a sobrevivência que eu tinha na época. Mas a partir do momento que eu conhecia a palavra de Deus, isso não podia mais persistir na minha vida. E eu sei que nessa noite tem muita gente que estão vivendo personagens que criou ao longo da vida aqui, para poder sair de sofrimento, para poder sair de loucura, mas nessa noite é a noite de se desvestir desses personagens. Essa noite é a noite de você entender que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você não tenha que carregar mais fardo sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia. Essa é a noite de você aceitar essa cura. É o tempo da aceitação. É o tempo da aceitação que está fazendo a diferença na sua vida. Para de viver um personagem, porque o personagem daqui a um pouco ele perde a graça. Quantos personagens a gente já não viu pela televisão? Quantos artistas que vêm fazendo personagens? É Rambo, é Exterminador, é isso, mas daqui a um pouco cai no esquecimento. E pior, o artista que está por trás do personagem morre, meu irmão. E o personagem que perdura muito tempo, ele mata a personalidade que você tem dentro de você. Você já não é mais aquela pessoa que Deus criou. Você já não é mais aquilo que Deus tinha para a tua vida. Você passa a ser nada mais, nada menos do que um personagem de uma história mal contada. Meu amado, para vocês terem um entendimento, e eu gosto de dividir isso com vocês, e nesse mesmo capítulo 28, se a gente for ali para o versículo 13, a gente vai entender que o que derrubou o diabo da presença de Deus foi o orgulho. A Bíblia fala muito claramente, o que tirou o diabo da presença de Deus, o que tirou Lúcifer da presença do Senhor. Ezequiel 28, a partir do versículo 13, amém? A palavra diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras, afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria
por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu. A ti te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto se tornaste, e nunca mais serás para sempre. Satanás foi lançado diante de Deus e perdeu a vida eterna, perdeu o direito de ser eterno, ser perpétuo, por causa do orgulho dele. Ele fala assim, ele tinha tudo, ele era tudo aqui, né? E ele fala, olha o que essa palavra fala, tua formosura te corrompeu. E aí que eu quero abrir um parênteses para que você possa entender. Quando a gente abre a palavra em Isaías 53, a Bíblia falando sobre Jesus, falando sobre a vinda de Cristo, ele diz assim, não tinha parecer nem formosura para que o desejasse, falando em relação a Cristo. E quando fala do diabo, quando fala de Lúcifer, fala que ele era o mais bonito entre os anjos. Então aí eu abro um parênteses, porque a gente tem que tomar cuidado, porque aquela vida floreada, aquilo que agrada aos olhos, aquilo que alegra a gente por alguns momentos, isso não pertence a Deus, meu amado. Às vezes aquilo onde a gente não encontra parecer nem formosura, a palavra que te confronta é a palavra que te cura, meu irmão. A palavra que te confronta é a palavra que te cura. Não adianta eu vir aqui, ou o pastor Celso vir aqui nos domingos à noite, para poder entregar profetada sobre a sua vida, para te dar palavras persuasivas de conhecimento humano, para que amanhã não surta efeito, para que não te faça crescer, e para que amanhã te tire definitivamente da presença do Senhor. O que Deus tem para mim e para você, meu amado, é muito especial. Só que Ele precisa de pessoas curadas. Ele precisa de pessoas curadas diante dele, para que ele possa trabalhar, para que ele possa tratar. Como o pastor Celso falou, tem mais 100 cadeiras aí, precisando de pessoas aqui nas 100 cadeiras. Mas Deus não vai mandar essas 100 pessoas a mais, enquanto nós não tivermos a nossa alma curada, para nós poder oferecer para as pessoas que virão aquilo que Deus tem para elas. Então nós temos que nos policiar. E olha, eu vou dizer para vocês, a pessoa que fala, eu não sou orgulhoso, eu acho que já está sendo orgulhosa. Então a gente tem que se cuidar. A pessoa, não, em algum momento você está, é uma luta diária. Eu prego sempre da libertação. Quando eu prego libertação, para mim, cura interior é 80% da libertação. O resto é expulsar demônio. Mas a cura interior, para mim, é a parte mais importante. Porque se você sarar as feridas, você fecha as brechas por onde o diabo entra na vida da pessoa. Para mim, isso é 80%, é vital. E o resto é manutenção diária. É como diz na música do Thales, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia a tentação vem, todo dia as propostas vêm. Mas você faz o quê? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E as escolhas que a gente faz, é como eu acabei de dizer para vocês nesse parênteses que eu abri. Às vezes não é aquilo que a gente quer. Às vezes não tem o glamour, às vezes não tem aquilo que a gente olha e fala, não, é isso que eu quero. Você acha que a gente não quer uma igreja com 5.000 pessoas? Você acha que a gente não quer ter o maior templo dessa cidade e ter uma igreja com 5.000 pessoas? Agora eu pergunto para você, para que nós queremos isso? Para o nosso orgulho ou para ganhar vidas para Cristo? Porque o dia que nós tivermos no nosso coração ter 5.000 pessoas para engrandecer o reino de Deus e para salvar vidas que estão aí agonizando na mão do diabo, pode ter certeza que Deus não vai nos dar uma igreja de 5, mas vai dar uma igreja de 10.000 pessoas para nós. Mas enquanto nós não estivermos preparados, enquanto a gente não aprender a lidar com as adversidades, com o orgulho próprio, não é fácil. Para mim subir aqui e falar sobre isso, o pastor Celso, as pessoas que me conhecem sabem que não é fácil. Porque eu, por causa da vida que eu levei, da altivez que eu sempre demonstrei durante todos os lugares onde eu passo, é muito difícil para mim lidar com esse tipo de coisa. Só que eu tenho que escolher todos os dias de manhã, quando eu levanto, eu tenho que fazer uma escolha diária. Eu sempre escolho por fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, porque senão eu já não estaria nem mais aqui. E não é que eu não estaria mais aqui na igreja, que eu não teria oportunidade de pregar, eu não estaria nem vivo mais, porque o diabo já tinha feito aquilo que é o destino que ele tem para mim. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, não tem outra conversa com ele. E não tem outro caminho, meu amado. Se você se mantiver diante de uma altivez humana, se você se mantiver diante de um conhecimento humano, o que vai acontecer? Você vai ser lançado fora da presença de Deus e vai se encontrar com quem já foi lançado. Você vai se encontrar com o diabo. Não existe 3 caminhos, é 2 caminhos. Ou você pega o caminho que leva a Cristo, ou você pega o caminho que leva à perdição, e é o diabo.
Não tem outra oportunidade. A oportunidade está batendo na sua porta hoje para que você deixe o teu conhecimento humano. Não é para pegar o meu, não, para pegar o de Cristo, meu amado. Simplesmente para ser humilde, simplesmente para buscar a presença do Senhor em cada decisão que você for tomar. Que a Bíblia diz, se no pouco tu fosses fiel, sobre muito o Senhor vos porá. Agora não adianta você querer ser um pregador para grandes nações, você querer ser um levita, cantar para as multidões, gravar CDs, se você não tem humildade naquilo que você faz. Se você não vem aqui para adorar a Deus, mas vem aqui para poder dar show. O orgulhoso sempre é uma pessoa ferida, isso aí não tenha dúvida, meu irmão. Ele é doente, ele precisa de autoafirmação e de reconhecimento dos outros. Isso é uma coisa, isso aí é regra para toda pessoa que é orgulhoso, toda pessoa que é altiva, ela tenta se autoafirmar de uma coisa que ela mesma não acredita. Esse é o maior erro, a pessoa não acredita, mas ela fala tentando convencer os outros de uma coisa que ela não vive. O Luiz Hermínio, ele diz assim, que o orgulhoso, ele não tem domínio próprio, ele tem demônio próprio. Eu estava vendo a ministração dele essa semana, ele falou isso aí. Falou que a pessoa que vive debaixo do orgulho, do jugo do orgulho, da prepotência, o autossuficiente, ele não tem domínio próprio, ele tem demônio próprio. E é uma grande realidade, a gente fala, é até engraçado ver ele falando, porque ele é uma figura sensacional. Mas a gente trazendo isso para a realidade é muito triste a gente saber que o orgulho está te mantendo escravo, e quem te mantém escravo é o diabo. Deus, ele fala, ó, vem, como o pastor falou, o verdadeiro adorador, ele procura, e justamente para substituir o lugar desse aqui, que foi orgulhoso, que foi lançado da presença dele. Por isso que ele procura o verdadeiro adorador. O pastor Celso já pregou isso aqui. Por que ele procura adorador? Todas as coisas ele levanta, e a única coisa que ele procura é o verdadeiro adorador. Porque quando ele lançou Lúcifer diante dele por causa do orgulho, a vaga ficou aberta, meu irmão. Agora eu quero te dizer, você quer ocupar esse lugar que pertencia a ele na presença do Senhor? Ou você quer estar junto com ele, lançado em terra diante dos homens, para ser humilhado e para poder sofrer? Essa decisão é sua. Eu não posso tomar por você. Deus te deu o livre-arbítrio que nem ele mesmo não toca. Nem ele mesmo não toca nesse livre-arbítrio que ele te deu. Agora, quem tem que tomar um posicionamento, não diante de mim, não diante da igreja, diante de uma plateia, mas é no secreto. Quem tem que tomar uma decisão é você, meu irmão. É você que tem que buscar a face do Senhor e falar, Senhor, eu não quero que os vícios dominem sobre a minha vida, mas eu não quero também que essa ignorância, que essa prepotência, eu não quero que esse orgulho domine sobre a minha vida. Só que eu cultivei isso por muito tempo. Porque assim, o mundo, ele nos dá rótulos. Você trabalha um tempo numa firma, daí, quem que é? Fulano da firma tal. Você fica um tempo na igreja, não sei quem da igreja tal. Então o mundo dá muito rótulos para a gente. Como, por exemplo, parafraseando Luiz Hermínio, ele disse que a revista Veja chama a gente de evangélico. Mas Jesus, ele nos chama de filho, meu amado. Esse que é o grande lance, ele nos chama de filho. E é assim que ele nos traz a presença dele. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter um tempo de resgate. E sabe uma coisa que fala muito de resgate? Tem um louvor que fala muito, né, Lucas? Canta para nós, Lucas. Canta junto esse louvor conosco aí, para que ele possa falar no teu coração. Meu orgulho me tirou do jardim. Oh, glória! Sua Fala com Deus nesse momento, meu irmão. humildade colocou jardim em mim. Oh, glória a Deus! E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Oh, glória! Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Canta para ele, meu irmão. Eu quero conhecer Canta para ele, meu irmão. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
quero conhecer Jesus. Declare sim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmão, o Deus verdadeiramente ele resiste os orgulhosos. Nosso pai ministerial, que é o Luiz Hermínio, ele diz assim, que Deus confronta sua mente para conhecer seu coração. Deus confronta sua mente para conhecer o seu coração. Você não sabe quem é uma pessoa enquanto você não dá dinheiro, não dá poder, não dá uma posição para ela, você não sabe quem é essa pessoa. Enquanto ela não tem uma posição de autoridade sobre a vida do outro, você não sabe quem é essa pessoa. Você só vai saber quem é a pessoa quando ela tiver alguma autoridade, quando ela tiver uma posição em que tenha pessoas mais baixas do que ela na hierarquia, para ver como que ela vai tratar essas pessoas. E nesse ponto eu estou falando de igreja só não, estou falando de família, estou falando de emprego, como você trata as pessoas que são subordinadas no emprego, como você trata a tua família, como você trata as pessoas que te cercam, isso aí diz muito a seu respeito. E Deus verdadeiramente, Ele resiste. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 4, para a gente se aproximar já para o encerramento, né? Eu aprendi com o Luciano Subirá que a gente tem que falar isso aí cada vez que a gente estiver pensando em encerrar, não que vai encerrar. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ver, Deus resiste aos orgulhosos. Deus confronta sua mente para conhecer o seu coração, amém? Tiago 4, a partir do versículo 6. Antes da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meu amado, isso é chave. Se você quer ter uma mudança de vida, você quer ver resultados na sua vida cristã, é você se sujeitar a Deus. Só que muitas vezes, o que nós fazemos? O orgulhoso, ele faz o contrário. Em vez de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele se sujeita ao diabo e quer resistir a Deus. Como que pode se dar certo? O que mais tem pessoas dentro da igreja falando essas frases e agindo de forma contrária. Quantas vezes você já não ouviu pessoas citar esse versículo decorado? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas não vê que o princípio do versículo diz que primeiro você tem que se sujeitar a Deus. Você tem que se sujeitar diante de Deus, porque você estando sujeito às vontades de Deus, o diabo não pode te tocar. É aí que a palavra determina que quem é do Senhor, o maligno não lhe toca. Que é outro versículo que a pessoa gosta, é jargão evangélico, é jargão gospel. Quem é do Senhor, o maligno não lhe toca. É metade de um versículo, que você pegar a palavra completa, diz que minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quem é do Senhor que o maligno não lhe toca? Aquele que ouve a voz do Senhor, meu amado. E a pessoa que ouve a voz do Senhor, ela não é arrogante, ela não é prepotente, ela não humilha os menos favorecidos que estão diante dela, e pelo contrário, ela estende a mão, porque esse é o gesto que Jesus nos ensinou. É estender a mão para o menos favorecido, e não usar e humilhar aqueles que estão abaixo de você em qualquer tipo de escala. Entendeu? Então essa palavra é muito clara, ele diz assim, Deus ele humilha, Deus ele tira diante dele todo soberbo, todo orgulhoso, todo prepotente. E ele dá graça a quem? Aos menos favorecidos. É o que eu lhes falei, esse é o evangelho do reino. Quem tem menos é que tem mais, meu irmão. Quem tem menos é que tem mais. O pobre é que é rico, o fraco é que é forte. É o evangelho do reino. Quantas vezes o pastor Celso não tem falado disso aqui? Quantas vezes nós já não ouvimos em ministrações o Luiz Hermínio falando isso?
No reino de Deus a coisa acontece diferente da forma que acontece diante do homem. Diante do homem o mais forte é o forte. Diante de Deus ele humilha os fortes para mostrar a força dele. O Luiz fala sempre, quando o tempo de tranquilidade, quem governava o Egito e quem governava a Babilônia era o rei e era Faraó. Mas no tempo da luta, no tempo da adversidade, quem governava era o escravo, era José. Era Daniel, era aqueles que foram levados como escravo, aqueles que perderam a pátria, que perderam tudo, mas no momento da adversidade, só aqueles que têm a presença de Deus é que conseguem governar no momento da crise, só aqueles a quem tem a presença de Deus é que conseguem governar no tempo da luta, e só tem a presença de Deus aqueles que se achegam a Ele em humildade, em paz no coração, e que pedem, que se humilham diante das mãos potentes do Senhor, para que Ele possa te exaltar. Daniel foi exaltado pelo rei da Babilônia? Não, Daniel foi exaltado por Deus, porque quem deu a revelação dos sonhos para ele, quem foi? Ali ele ainda fala para Tiro, por acaso você tem mais? Ciência ainda cita, ali antes de destruir o rei de Tiro ali, ele ainda cita, por acaso você tem conhecimento de todas as coisas mais do que Daniel? Até aqui Daniel é honrado, Deus mandando o profeta ir lá falar, por acaso tem mais? Você tem mais do que Daniel? Não tem. Mas Daniel é um escravo, eu sou rei. Não. Diante do homem, guardião da presença de Deus, ele está vendo as coisas de forma diferenciada. Onde eu quero chegar com essa palavra? Eu gostaria que você pudesse chegar o seu coração diante de Deus, que ninguém precise apontar o dedo para você em situação nenhuma, mas você sabe, não adianta falar não, porque eu sei quando eu estou sendo arrogante, eu sei quando eu estou sendo prepotente, eu sei quando eu estou fazendo alguma coisa para ensinar alguma coisa para alguém, quando eu estou fazendo alguma coisa para humilhar alguém. Eu sei muito bem isso. E já encerrando, Provérbios 18, se vocês não quiserem abrir, nem precisa, que eu vou ler 2 versículos só aqui. Provérbios 18, no versículo 1, diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão que se descubra o seu coração. Aquele que se separa, ele fala disso. E outro versículo aqui, no versículo 9, que diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Olha que palavra forte essa palavra. Olha que palavra forte. Existe uma estatística que diz, segundo a revista Veja, o Ibope, que no Brasil hoje tem 50 milhões de evangélicos. E aí eu não vou falar cristão, porque a gente sabe que se for tirar cristão desses 50 milhões, não tira 5. Mas segundo a revista Veja, nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil. E na contramão dessa história, existe outros 50 milhões de desviados, que em algum momento da vida eles estiveram dentro de uma denominação, e foram feridos por pessoas como eu e você. E hoje eles não conseguem ir para frente mais e conhecer a verdade, e eles não conseguem voltar lá para trás, porque lá de trás eles foram tirados de uma mentira e de um erro. Então são pessoas que vivem no limbo, pessoas que dificilmente você vai conseguir trazer. E por quê? Por causa do que diz nessa palavra de provérbio. Olha bem a profundidade dessa palavra. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Imagina uma cidade forte, uma fortaleza daquela, como que eram as lutas, a gente vê em filmes, imagina na nossa mente, mas a gente vê em filmes. Então diz que quando você ofende uma pessoa, é mais difícil, é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que você reconquistar aquela pessoa, um irmão que foi ofendido. Em segundo lugar, ele usa um termo muito forte também, que diz assim: é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas, as confusões, as birras, são como ferrolhos de um palácio. Você imagina como que é a tranca de um palácio para ninguém entrar. Para a segurança que é, como um ferrolho de um palácio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente profere, porque tudo aquilo que sai da nossa boca vai ser usado em algum momento, ou por Deus ou pelo diabo. Você pode ter certeza disso, não existe palavra vagando no vazio. E aí eu volto um pouco naquele testemunho que eu falei no princípio, porque quando a gente começou com esse negócio de gozação e de piada e de tirar sarro de todo mundo, quem montava, fazia as montagens com a foto do pessoal, nas profissões que a gente sabia que o pessoal não queria, era eu que fazia. Entendeu? Então eu fiz inclusive a minha. Eu fazia de todo mundo, e para não ficar diferente eu fiz inclusive a minha. Então no reino espiritual eu dei legalidade para que aquilo acontecesse na minha vida. E demorou uns 3, 4 meses para mim entender isso. Que Deus não tinha culpa disso, que a pessoa que me contratou não tinha culpa disso, que nada, porque se eu dei legalidade, o diabo veio e fez a festa,
e aí nem Deus podia mudar a história, porque ele estava trabalhando em cima de uma extrema legalidade. O diabo, ele cria fortalezas onde a gente abre brecha. Por isso que eu falei do princípio. Nós precisamos ter almas saradas. Nós precisamos deixar nos pés da cruz. A pastora Márcia ministra muito isso, com muita propriedade para as mulheres. Num tempo que o Senhor preparou, eu sei que nós estaremos aqui trabalhando com os homens no mesmo sentido. Porque hoje é a maior entrada que existe para destruir a vida da pessoa, para tirar a pessoa da presença de Deus, chama-se alma ferida. Não existe outra coisa, alma ferida. Hoje nós estamos vendo as pessoas que são calejadas e estão cada vez mais sofrendo aí no mundo, porque por algum momento foi machucado por alguém, por uma situação financeira ruim, por uma adversidade que viveu lá atrás. Eu mesmo fui fruto disso muitos anos da minha vida. Eu achava que Deus me devia alguma coisa, porque tirou meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E isso impediu muito eu de caminhar durante muito tempo. Isso foi uma pedra no meu sapato. Por isso que eu falo para vocês, eu tenho certeza que Deus quer curar pessoas aqui nessa noite. Deus quer curar pessoas aqui nessa noite. É por isso que eu quero orar com vocês nesse sentido. Eu quero que vocês se coloquem de pé para a gente estar orando. O pastor depois ele tem um recado no final, que ninguém se dissipe, o pastor precisa falar alguma coisa no final. Mas eu quero ter um tempo de oração aqui. Eu quero ter um tempo de oração para pedir que o Espírito Santo toque em você aí. Toque em você para que você tenha o entendimento da necessidade dessa cura. Não é outra coisa, meu amado. Passa por ter o entendimento. Eu não estou apontando o dedo contra ninguém. Eu não vim aqui para mostrar, para escancarar o seu pecado. E ninguém quer isso. Nós queremos que você tenha um tempo de levar na presença do Senhor. De colocar na presença do Senhor. Senhor, onde eu errei, eu não quero errar mais. Onde eu falhei, eu não quero falhar mais. Pedir perdão pelas pessoas que nós ferimos ao longo da nossa vida. Que com certeza reconquistá-las será muito difícil. Mas é muito difícil para nós, é como transpassar uma muralha. Mas nós sabemos que diante da palavra de Deus, o simples tocar de uma trombeta derrubou a muralha de Jericó. Então vamos orar para o Senhor, por essas pessoas que nós ofendemos, por essas pessoas que nós magoamos, por pessoas que as nossas atitudes afastaram da presença do Senhor, para que o Senhor possa mudar a nossa história. Vamos ter um momento de um louvor aqui. No momento desse louvor vamos estar orando, que você possa orar, entregar pessoal para o Senhor. A salvação é individual, a obrigação é pessoal, meu amado. Eu gosto muito de uma frase da Ellen White, que é uma profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela diz em um livro assim, que quando Jesus voltar, Ele vai julgar cada um de nós com um escrutínio tão íntimo, como se só houvesse um ser na face da terra. E é assim que eu quero que você fale com Deus agora. Curva a tua cabeça, eleva o seu pensamento na presença do Senhor. Vai entregando para Ele as áreas de fragilidade. Vai lembrando das feridas que te magoaram, que é aí que está a cura, meu amado. Coloca Jesus onde você encontrar uma ferida, porque é aí que está a cura, aí que está a solução para o seu problema, aí que está a definição do seu futuro. Vai orando, vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Me aproximo do teu fogo, quero queimar e te ouvir chamar meu nome e me apaixonar, sem vergonha. Viver pra tua glória, Senhor, que o leão ruja. Não quero ser domado, quero me abandonar aos teus pés, que eu seja livre, ouça minha voz. Quero viver pra ti, quero viver pra ti. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés, Senhor. Que eu seja livre, ouça minha voz. Quero viver pra ti. Quero viver pra ti.
quero ser domado, quero me abandonar aos teus pés. Que eu seja livre, que eu seja livre do orgulho. Ouça minha voz. Sim, Senhor. Quero viver pra ti. Sim, Senhor. Quero viver pra ti. Que o leão ruja, que o leão ruja. Não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Quero viver pra ti, quero viver pra ti. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, se manifesta, Pai. Se manifesta em cura, Pai, sobre essas vidas aqui, Pai, pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus, Pai. Pai, aquela pessoa que foi abusada sexualmente, Pai, aquela pessoa que foi enganada financeiramente, Pai, aquela pessoa que foi traída, Pai, aquela pessoa que foi humilhada, aquela pessoa que sofreu, que passou fome, que a vida impôs derrotas, ó Pai. Pai, mostra, Pai, que a vitória está nas suas mãos nessa noite. Toca agora, Pai, toca agora, Pai, que ninguém saia daqui sem sentir, Pai, a doce presença do Senhor, Pai, que eles entendam, Pai, que nas suas mãos está a solução, Pai, que nas suas mãos está a mudança, Pai. Pai, o Senhor conhece cada dor, cada ferida, Pai. Faça o seu bálsamo agora na vida dos meus irmãos, Pai, do alto da cabeça à planta do pé, Pai. Pai, se manifesta em cura, Pai, se manifesta em cura, Pai, pelo poder, grandeza e eficácia que é no nome e no sangue do Senhor. Se manifesta em cura sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que caiam todas as escamas dos olhos, que caiam todo aquilo que impede, que eles ouçam, entendam e pratiquem a sua palavra, Pai. Toque na vida dos meus irmãos nessa noite, muda histórias, Pai, muda vidas, muda circunstâncias, porque só o Senhor pode, Pai. O Senhor não toca em livre-arbítrio, Pai, mas o Senhor é aquele que convence o homem do erro, Pai. Toque nessas vidas, ó Pai, traz a sua vontade perfeita sobre cada um de nós, Pai, aquilo que é no Senhor